Olá pessoal, boa tarde, né? Porque já passou do meio-dia. Bem-vindo ao Dose de Consciência, né? Múltiplas personalidades na apometria, como elas impactam nos seus atendimentos. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as e múltiplas personalidades. Como que elas impactam no seu atendimento? Eu sou Miriam Wanda, mestre em apometria, e neste perfil eu vou te ensinar a se libertar e libertar outras pessoas com segurança. Então, gente, o que são as e múltiplas personalidades? Fiz uma colinha aqui, tá, para eu poder falar. O que são as e múltiplas personalidades gerada por formas, pensamentos? O que são, né? Eu custei muito a entender isso, eu estudei muito sobre isso para conseguir entender no passado. Foi bem difícil, ficava meio confuso. O que era o que era múltipla, por que essas palavras? E aí começou a misturar ainda quando as pessoas começaram a usar outras palavras que tinham o mesmo significado. E aí gerou várias confusão na minha vida durante toda essa minha caminhada, né, como apômetra, até que eu consegui trazer esse conhecimento com mais segurança, com mais tranquilidade para mim, para que eu pudesse entender os meus atendimentos, né? Então a gente vai entender um pouquinho o que é e o que é múltiplas personalidades. Primeira coisa é isso, é entender o que é cada um. Eu fiz um desenho, na verdade não fui eu, tá? Foi o Luiz, né, meu sócio, que fez um desenho ali atrás maravilhoso, lindo, ele é perfeito, né? Então aqui, ó, vida atual, aqui é a sua vida atual. Aqui é você aqui nessa vida atual. Então aqui são subpersonalidades. E aí eu pedi para fazer um desenho assim para mostrar que às vezes elas parecem uma forma de pensamento, mas para você entender que é como se você gerasse alguma coisa. Você gera algo que fica no seu campo. E aqui são as suas vidas passadas, tá? São seus blocos, as suas histórias de vidas passadas, tá? E aí eu vou explicar quando que forma múltiplas personalidades. Quando essas se conectam com essas. As duas junto geram múltiplas personalidades. Então, olha que legal, né? Eu não tinha ideia disso. Então, subpersonalidade acontece na tua vida atual. Acontece um fato. Como é que isso acontece? Acontece um fato na tua vida, né, nesse momento aqui na tua caminhada, que isso gera um bloco. E esse bloco, ele é gerado para que conecte com a tua vida passada. Exatamente para isso. Então acontece alguma coisa, algum trauma, alguma coisa na tua vida atual, para que você se conecte com a sua vida passada, para que você tenha essa conexão. Então, acontece várias situações para que você esteja conectado, para que você sinta as mesmas sensações, as mesmas dores, para que você sinta as mesmas dores, as mesmas sensações de vidas passadas. E aí tem várias coisas que podem acontecer. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Então eu vou explicar essa parte primeiro. Então, como é que acontece, né? Digamos que em uma vida passada, tá? Eu vou contar uma história para você entender como que acontece isso. Digamos que em uma vida passada, né? Eu vou contar a história de um paciente para você entender bem. Numa vida passada, ele era piloto de avião e ele estava numa guerra. Ele estava numa guerra e nesse momento da guerra, o avião dele, né, de guerra, bateu em outro avião, gerando uma explosão gigantesca e ele morreu. O que aconteceu? No momento daquela explosão, o que ficou nele, a dor que ficou maior foi o momento da batida, da explosão, o estrondo, o som, o barulho. Aí essa pessoa reencarnou, tá aqui vivendo aqui agora aqui na Terra. E ele veio com a missão de resgatar as suas vidas. Só que nessa vida, agora que ele está nesse momento, ele está tendo a oportunidade de resgatar essa vidinha aqui, que é o bloco do avião. O que acontece? Quando chegou um determinado tempo da vida dele, uma idade, quando criança ainda, porque tudo vai gerando 7, 14, 21, tem várias datas que vão gerando blocos para conectar você a vidas passadas para que você resgate elas. Então, o que aconteceu? Num determinado momento, uma idade ainda que ele era criança, ele estava na frente da casa dele, escutando o rádio bem alto com a mãe, ele era criança, e essa música incomodou um vizinho. Olha que loucura, parece uma loucura, né? Essa música incomodou o vizinho se revoltou, bebia, se drogava, veio, atravessou a rua, começou a brigar e queria agredir a mãe dele, ele entrou em pânico naquela hora e ali gerou o bloco da conexão. Por quê? Como que gerou?
música alta que gerou uma situação de desconforto, gerou uma situação de dor, de pânico, de medo. Nesse momento que aconteceu essa situação da música, gerou o bloco. Tá aqui o bloco. Gerou o bloco. Nesse momento da música, gerou o bloco para fazer a conexão com ele dessa vida passada. Então, esse bloco aqui, que foi aonde ele teve o barulho da música, fez a conexão com a vida dele passada, que explodiu. Entende? Que o barulho da música, o som alto, né, fez a conexão com a batida do som alto do avião, gerando um bloco. O que que aconteceu nessa vida? Essa pessoa aqui ficou com trauma, começou devagarinho, aos poucos, ele começou a sentir desconforto com barulho, porque gerou o bloco. Começou a sentir desconforto. Quanto mais ia passando o tempo e mais desconforto ele ia sentindo, maior ia ficando esse bloco, essa energia negativa, esse bloco, essa subpersonalidade, porque muitos chamam de bloco, essa subpersonalidade começou a crescer, ele começou a dar vida para ela, porque toda vez que escutava barulho tinha medo, aumentava o bloco. Dava barulho, tinha medo, aumentava o bloco. Ele começou a dar vida, aquele bloco foi crescendo, aquela vida foi crescendo, até que se tornou quase que uma pessoazinha, né? Querendo já tomar conta dele, que a gente escuta falar sobre isso a todo momento, querendo tomar conta. Aquela subpersonalidade estava tão grande que estava querendo tomar conta dele. Toda vez que ele escutava algo alto, barulho de música, alguma coisa, ele já entrava em pânico e começou a aumentar. Mas ele ainda não tinha consciência de que esse bloco aqui foi gerado no som. E muito menos de que esse bloco aqui foi gerado para se conectar com o acidente de avião. Ele não tinha ideia, porque ele não entende do todo, ele não consegue ver o todo. Temos os véus da ilusão para que a gente não consiga ver o todo. Qual é a missão aqui? Qual seria a missão nesse momento, né? Ele conseguir, através da conexão, conseguir se libertar desse medo, enfrentando, buscando ajuda, porque o medo foi crescendo. O medo foi crescendo. O medo foi crescendo tanto que quando chegou um determinado tempo da vida dele, ele já era adulto, casado, ele não conseguiu escutar música alto, ou então quando os vizinhos escutavam música alta, gerava uma sensação de pânico, crise, ele entrava em pânico e não sabia por quê, começou a ficar com muito medo, mais pânico e mais medo. Chegou um momento da vida desse homem aqui, porque é um homem, chegou um momento da vida desse homem que ele começou a ter que tomar remédios para dormir, remédios para ansiedade, remédio para várias coisas, porque ele não estava suportando o pânico que dava quando ele escutava um barulho alto. Quando os vizinhos começavam a fazer alguma festa que colocavam música alta, ele entrava em desespero. Ele diz para mim que tinha a sensação que algo muito ruim ia acontecer na família dele, que a família dele ia se perder, que alguém ia entrar, que alguém ia avançar ou que alguém ia morrer. Ele não sabia explicar o que ele sentia, mas eram sensações horríveis, né, que estavam conectadas com a vida dele que morreu. Olha que louco e que lindo, né? Por que tudo isso aconteceu? Para que ele consiga resgatar essa vida. Mas ele precisa desmanchar esse bloco, que ele deixou ficar tão grande, que já está virando uma pessoinha. A subpersonalidade daqui um pouco vai dominar ele, se ele não olhar para isso. Ele não vai mais conseguir ouvir nada, ele vai ter que ficar muito dopado de remédio, o troço vai indo até que vai chegar isso aqui tudo no físico como doença psiquiátrica. Ele vai ficar doente, porque tá crescendo muito, toma conta e ele fica doente. Ele vai precisar de um médico daqui um pouco, né? De mais tratamento, já está tomando remédio, vai precisar de mais. E a missão é ele conseguir resgatar. E como que a gente pode ajudar esse paciente no atendimento de apometria? Qual é a nossa missão, a nossa ajuda nesse trabalho, né? Na apometria, descobrir como é que a gente vai fazer para auxiliar esse paciente. Bom, esse paciente, ele chega porque ele está em pânico, ele está em desespero, ele está com sentimento de medo, ele está com angústia, ele está com todos os sentimentos. Olha só, ele está já, por causa desses aqui, ele está com todos os sentimentos negativos que estão conectando ele ao umbral.
Além, presta atenção, digamos que aqui são obsessores, tá? Vou escrever aqui, ó, obsessores. Obsessores. A minha letra é horrível, vocês não olham, tá? Então, digamos que todos esses sentimentos que ele tá, porque ele já tá com medo, com pânico, com crise de ansiedade, desesperado, todos os sentimentos negativos que ele tá, estão criando cada um fio energético pro umbral, conectando ele com os obsessores. Então, já não basta essa vida dele passada estar conectando com ele, trazendo todas essas sensações, o medo dele está conectando ele com mais obsessores. Então, esse paciente, tadinho, que pecado, ele está perdido, porque além da vida passada, tem a personalidade, a subpersonalidade desse momento e tem mais um monte de obsessores. Então, todo esse conjunto, deixa eu falar que eu não consigo, todo esse conjunto aqui são múltiplas personalidades. Juntou das vidas passadas com a da vida atual, formou múltiplas personalidades. Aqui é sub e aqui é múltiplas. Então ele chega desesperado pra gente, com pânico, com medo, com um monte de obsessor. Com um monte de obsessor mesmo, gente. Porque presta atenção, ele já tá com a vida dele lá presa num umbral, perdida. Aquela vida dele já está conectada, essa vida dele aqui já deve ter obsessores no campo dele, tá? Então ele tá com as dores da vida passada, com os obsessores, e aí os sentimentos das subpersonalidades estão conectando ele com vários espíritos perdidos. Quando esse paciente chega no trabalho de apometria, a primeira coisa que quando você abre o campo dele, você vai começar a investigar tudo que vem. E aí você vai indo por camadas. Como que você vai indo por camadas? Um paciente que chega assim, a primeira coisa que você vai ter que fazer nele é tirar esses obsessores. Você entende que você demora um pouco para ir atender ele, o problema real, porque o problema real dele tá aqui. Você primeiro tem que tirar os obsessores que estão dando medo, insegurança, todos aqueles sentimentos negativos. No momento que você encaminha esses obsessores para os hospitais astrais, dá um alívio no paciente, ele já vai se sentir bem mais confortável. Você não concorda? Imagina, além da vida passada, mais um monte de obsessor. Então, você encaminha. Digamos que você consiga, né, num tempo hard, que eu acho que isso não é possível, você acessar a vida deles. Aí, em outro atendimento, né, ele já tá com o campo mais limpo, ele já não tá mais com tanta ansiedade, já tá se sentindo um pouco melhor, e aí você vai fazer um outro atendimento, você vai acessar a vida dele passada, para que você consiga trazer a cura, para que você consiga libertar, porque lembra que essas formas, pensamentos, esses blocos energéticos que foram criados a partir do trauma que ele viveu aqui, eles aconteceram para que ele se conectasse com a vida dele passada, porque é a missão. A nossa missão é resgatar as nossas vidas. A gente veio aqui no plano Terra para fazer isso. Então vai acontecer isso em várias situações para que você consiga se conectar com ela. Quando você faz o atendimento de apometria, que você consegue trazer essa vida passada, né, vai estar disponível. Se ele tá aí buscando tratamento, é porque tá chegando o momento da cura. Você tá limpando o campo, e daí quando chega essa vida passada, o que que acontece? Essa vida passada chega ali no hospital, você vai atender ela, vai, né, reformar, reconstituir o campo dela, tirar dor, sofrimento, né, vai pedir se você tem como conversar com ela naquele momento. Se tiver, você vai conversar, vai tirar as dores, vai limpar o coração, vai tirar todo o desconforto dela, até que você vai chegar no momento do atendimento que você vai conseguir encaminhar essa vida passada para os hospitais. Olha a sacada. No momento que você encaminha essa vida aqui para o hospital astral, que você limpa esse campo, ele não está mais no umbral, ele não existe mais lá, ele foi para o hospital astral. Quando você limpou esse campo, ele não tá mais lá, ninguém mais se conecta com ele, nenhum obsessor. E esses fios não vão se conectar mais, não vai ter mais a conexão, diminuindo esses blocos e curando o paciente. Curando o paciente através de tratamento, de diálogo, de conversa, mostrando para ele que aquelas dores e aqueles sentimentos que ele teve estavam conectados, trazendo consciência, trazendo lucidez, limpando, reenergizando, reestruturando, alinhando o campo dele, trazendo toda a energia de luz, porque no momento que essa vida passada foi para os hospitais,
né? Tudo, exatamente tudo que tem no campo do umbral relacionado a essa vida é libertado, é liberado, ele se desconecta. Eu perguntei esses tempos para um mentor e para um espírito o que acontecia. No momento que aquela vida vai para os hospitais, ela sai daquele lugar, ele se desconecta daquilo e aí a sua vida começa a ficar mais fácil. Você consegue ter com mais facilidade e prosperidade. Olha só, presta atenção. Vamos conversar direitinho. No momento que você tá com aquele monte de obsessor ali, mais aquela vida passada no teu campo, com medo, com insegurança, com pânico, com todo o desconforto, tendo que tomar remédio, você acha que tem como a sua vida estar boa, estar tranquila, você acha que você vai conseguir prosperar, você acha que você vai conseguir ter um bom relacionamento com o seu marido, a sua mulher, a sua familiar, o seu cônjuge, sei lá, você acha que vai ser bom no trabalho? Não tem como ser bom em nenhuma área, ele não tá legal, ele tá ruim, ele tem medo, ele tem pânico, todos aqueles obsessores estão no campo dele por causa dos sentimentos afins, lembra? Ódio, raiva, nananana, lembra? Só que esses obsessores, eles não trazem por campo só os sentimentos afins, eles trazem todos os sentimentos que ele tem, vai para o paciente, porque eles estão no campo do paciente. Eles não tem como estar lá no teu corpício e dizer assim, no teu campo, né? E dizer assim, ó, agora eu vou passar só a raiva pra você e todos os outros sentimentos negativos que eu tenho não fica com você, somente a raiva ou somente o medo. Não, os outros não tem como, porque ele é um campo energético muito negativado, ele traz todas as dores e o sofrimento para você, ele traz todo o combo. Então você imagina que cada sentimento é um tipo de obsessor, você imagina todo esse combo no seu campo, todo esse combo de espíritos perdidos no seu campo, trazendo toda essa energia negativa, mais a sua vida passada que ainda está presa, trazendo todas as sensações. Como que você vai conseguir ter uma vida boa? Mas não tem como. Só que agora a gente consegue olhar para isso. A gente está tendo conhecimento disso. A gente está entendendo como que isso funciona para que a gente consiga curar através da apometria. Por isso que eu falo que a apometria é uma técnica completa, porque ela te traz esses conhecimentos, ela te traz a possibilidade de fazer essas curas tão profundas, né? Tão lá na raiz. Porque se você não soubesse que é a vida passada que está trazendo toda a sua dor aqui, se você não souber, não tem como você se curar, não tem a possibilidade de se curar, porque se você tiver aqui, aí eu amo todas as energias, todas as ferramentas que vão te auxiliar e muito, mas se você estiver aqui e fizer só oração, alguma, né, vai te ajudar com esses irmãos aqui, ó. Com esses irmãos aqui, vai te ajudar com eles, tá? Mas não vai te ajudar com a vida passada. A vida passada, você só consegue resgatar a sua vida passada na apometria através do teu desenvolvimento, através da tua evolução espiritual, porque também você pode vir fazer uma apometria e não estar querendo buscar essas informações, não estar tirando as ervas daninhas que você tem que conectam você umbral, as ervas daninhas como medo, raiva, ódio, tudo isso vai conectando você lá no umbral, fios energéticos, trazendo para cada sentimento desse, eu sei que eu escrevi virado, trazendo para cada sentimento desse um tipo de obsessor. Cada sentimento desse um tipo de obsessor. E aí você fica totalmente conectado ao umbral com dor e sofrimento, com angústia, não conseguindo sair daquele lugar, não conseguindo se libertar. Então a apometria te dá essa oportunidade, porque limpa essas energias negativas, fazendo que você respire, se sinta um pouco melhor, entenda do processo evolutivo, porque você está buscando, está fazendo apometria, está buscando conhecimento, a apometria te traz todo esse conhecimento. É na apometria que você aprende isso, buscando todo esse conhecimento, a apometria te limpa, por isso que eu digo, quando você é apômetra, você se cura para depois curar os outros, você vai fazer tudo isso em você se limpa, tira todo esse obsessor, respira, traz esses conhecimentos, sabe como é que você tem que fazer para tirar esses fios energéticos, cortar esses fios energéticos, você já sabe o movimento. No momento que você começa a cortar os fios energéticos, você vai resgatando suas vidas passadas, se libertando, tirando esse peso.
Isso é expansão da consciência. Esse é o caminho evolutivo. É fazer esse movimento. É isso que nós viemos fazer aqui na Terra. A gente veio para fazer isso, com essa missão. Sermos melhor para resgatarmos as nossas vidas. Mas não pode esquecer que coisas negativas vão acontecer aqui para conectar você a vidas passadas, para que você consiga juntar e se libertar. Para que você consiga juntar e conseguir curar essas vidas aqui, conseguir resgatá-las, levá-las para os hospitais astrais para que elas corte a ligação negativa com você, porque elas estão no umbral. Quando você encaminha ela para os hospitais, cortou a fase negativa. Depois que lá no hospital ela receber tratamento e for curada, ela volta para o seu registro akáshico, onde fica a sua grande biblioteca. Então você veio para resgatar, curar. Como? Equalizar, né, gente? Em outra vida fizemos coisas erradas e a gente precisa agora, de alguma forma, resgatar tudo que a gente fez naquele outro momento, tudo que a gente fez em outras vidas, né? Como nesse caso desse moço, ele estava resgatando uma vida que morreu num acidente de avião, numa explosão de avião. Não necessariamente ele fez algum mal nesse ato, né? Mas precisou, para conectar essa vida que estava presa lá ainda, precisou que ele gerasse um bloco, uma subpersonalidade para conectar ele com lá, formar as múltiplas e assim ajeitar tudo para encaminhar para os hospitais e libertar ele para que ele consiga caminhar com mais facilidade aqui na Terra. Então a apometria te dá a oportunidade de conhecer, de saber, de entender e de limpar o teu campo, resgatar as tuas vidas, tuas, da tua família, de quem você quiser, com segurança, porque no momento que você entende essas coisas, a tua caminhada aqui no plano Terra fica muito mais fácil. No momento que você entende que se você está em dor e sofrimento agora é porque você precisa resgatar as suas vidas passadas, você veio para passar por isso, para que você consiga resgatar aquilo ali e limpar o seu campo e sair da roda de samsara, que isso é um outro assunto, né? Sair dessa roda se libertando com facilidade. Então, se você está passando por alguma coisa nesse momento, está tendo alguma subpersonalidade que está perturbando você, pode ter certeza que você está conectado com as suas vidas passadas, trazendo tudo, formando múltiplas personalidades, e aí você veio para resgatar. E quando você começa a buscar os conhecimentos, é porque está chegando o momento da sua cura. Porque é através da consciência que você se cura. Você só se cura com a consciência. Você só consegue se curar depois que você traz tudo para a consciência. Depois que você tem o conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, fica tudo mais fácil. Se você já sabe que essas coisas vão acontecer para conectar no passado, para que você consiga limpar, você consegue passar por esses momentos com mais facilidade, buscando ajuda, não deixando que nem esse rapaz, que ele foi deixando, chegou um momento que ele já estava tomando remédio, não conseguia dormir, estava em crise de pânico, de sono, e ele não tinha nem ideia por que aquilo estava acontecendo, ele não tinha noção. Através do tratamento, através do diálogo, através da conversa, ele percebeu que lá na infância dele, quando aconteceu aquela coisa do som, ele ficou com medo. Ele conseguiu, através do tratamento, lembrar desse fato. E aí, na apometria, a gente trouxe a vida passada dele e foi um arraso. A vida passada dele foi resgatada, foi para os hospitais astrais e hoje ele não tem problema, ele não toma remédio, ele está muito mais tranquilo porque ele resgatou. Então a consciência nos transforma, a consciência nos cura, a consciência nos tira de lugares umbralinos e nos traz tudo que a gente está buscando aqui no plano Terra, que é a prosperidade, a felicidade, o amor, o trabalho tranquilo, o relacionamento com a família maravilhoso e a saúde física, porque você vê, auxiliou na saúde física sim, porque ele já estava tomando remédio, já estava tomando mais de um tipo de remédio porque não conseguia dormir. Se ele não buscasse esse tratamento, a coisa só ia piorar, ele ia cada vez tomar mais remédio, até que ele já ia estar com algum problema psiquiátrico bem sério, e aí depois que vem pro físico totalmente, aí tem que cuidar no físico, aí não tem mais o que fazer, é porque ele conseguiu buscar tratamento a tempo para que ele conseguisse se libertar a tempo, porque senão ia gerar doença e aí não tem mais volta. Aí você vai ter que ficar com aquela doença, porque você deixou esse bloco
toda essa energia densa vem pro teu físico até que não conseguiu mais. Aí quando chega no físico, daí só médico mesmo, remédio, tratamento psiquiátrico, vai ajudar muito fazer todo o tratamento espiritual, mas já afetou o físico. É como assim, ó, já tirou um pedacinho, já afetou, não tem mais como, aquele ali não reconstitui, o físico não reconstitui. Depois que você estraga o fígado, estraga o coração, estraga, sei lá, qualquer parte do teu corpo, depois que você cria uma doença, você só pode continuar fazendo o tratamento para ela, mas muitas não têm cura. Muitas doenças não têm cura, porque você deixou essas energias chegar no teu corpo físico, através de vários fatores, tanto essas energias, quanto problemas com alimento, com drogas, com tudo está ligado, até alimento, pessoas que comem demais, que comem errado, tudo está ligado com o espiritual. É os espíritos, é todo esse campo espiritual que fica através de comandos, colocando no teu mental para que você tome algumas atitudes. Claro que tem a tua parte, que é a parte que você fraqueja, porque você quer os prazeres do mundo. Está muito conectado aos prazeres mundanos. Ainda está com muitas distorções da realidade. Quer sentir prazer, não importa nada, só prazer, não olha, porque está faltando conhecimento, está faltando buscar o todo. Isso aqui tem prazo de validade. Teve hora para chegar e tem hora para sair. O espírito, o espiritual é o todo, é para sempre. E é ele que a gente tem que olhar, sempre. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa super mega aula que trouxe uma informação muito legal sobre sub e múltiplas personalidades e como que a gente consegue tratar isso através da apometria. Então, um beijo, um super beijo para vocês. Fiquem com Deus.